Olá, graças a paz. Nós vamos agora para o nosso segundo episódio aqui da nossa retrospectiva dos Jovens de Joelho 2021. Se você não viu o primeiro episódio, dê um pulinho lá no YouTube. Tenho certeza que vai falar muito com você, né? Nós falamos ali de um assunto que foi crítico, ficamos acho que uns 2 meses ou mais. Zona de propósito, o exato lugar da bênção. Hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos falar de um assunto que falou muito conosco também em ano 2021 e eu creio que pode impactar a sua vida se você ainda não ouviu. Nós falamos jovens de governo vezes jovens protocolo, né? Jovens de governo ou jovens protocolo? Que jovem você é? E há um versículo na Bíblia, e eu vou acompanhar aqui no meu celular, porque a live está aberta aqui, o texto que eu usei, o estudo todo, e o versículo que eu comecei a live foi esse. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chamou o homem para domínio, para exercer domínio. E quando ela chamou o homem, eu quero dizer, jovem, que ela te chamou para exercer domínio. E talvez quando a gente fala domínio, a primeira sensação que você tem é de sair dominando tudo, dominando os ambientes, dominando as pessoas. Mas calma, o primeiro domínio ao qual o Senhor nos chamou é o domínio por dentro. É o domínio do Espírito Santo em nossa vida. É o domínio do Espírito Santo sobre nossas emoções. É o domínio do Espírito Santo, primeiramente, sobre nossas emoções, sobre nossa visão, sobre nossas vontades, né? E aí eu estou passando aqui ligeiramente pelo dom do Espírito e pelas obras da carne, né? Porque se o Espírito Santo domina nossa vontade, nossas emoções, estamos falando de Gálatas. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo, primeiramente, exerce esse domínio dentro de nós, para depois exercer esse domínio através de nós e nos chamar a sermos jovens de governo. Essa é uma visão que Deus queima em nosso coração. Engraçado falar disso, e foi algo que me impressionou muito quando o Espírito me trouxe esse tema, é porque qual é a visão que se tem dos jovens atuais? São frágeis, são fracos, eles emocionalmente não suportam pressão, não suportam confronto, eles não suportam ser colunas da casa de Deus, né? Você precisa colocar sobre esse jovem 10, 20, 30 anos de experiência, até que os cabelos brancos assim, ó, começam a aparecer, para que esse jovem então possa ser confiável em algum ministério. Pois é, eu sei que isso é uma tônica dos dias atuais, mas quando você vai para a palavra de Deus, não é bem assim. A palavra de Deus chamava esses jovens ao chamado jovens mesmo. E eles iam crescendo, se aprimorando dia após dia, mas eles já eram colocados em posições para exercer, para cumprir o chamado. Aí você fala, mas os jovens não estão prontos. E quem está? Nós estamos aprendendo dia após dia. Jovem, se você passar a sua vida cristã inteira no banco esperando ficar pronto, talvez esse momento de exercer o teu chamado nunca aconteça. E quanto a ficar no banco, o outro pedacinho da live que eu coloquei aqui, eu quero compartilhar com você, é quando você abre mão de exercer governo, algo ou alguém exerce governo sobre você, sobre sua vida, sobre seu destino. Então, é equivocado o jovem abrir mão de exercer governo por causa de uma suposta timidez, preguiça, medo, superficialidade na vida de oração, comodismo, vício em culpar os outros, traumas e todo tipo de problema ou obstáculos que possa aparecer. Entenda algo, o chamado de Deus para a sua vida é: seja um homem de governo e não um homem protocolar. E aí eu tenho que falar para você um pouco das características deste jovem protocolar.
Eu coloquei isso aqui na live. E o que é o jovem protocolar? O jovem protocolar é aquele jovem que ele não sente mais a unção de Deus, ele não sente mais a presença de Deus, ele não entende mais o motivo porque vai na igreja. Ele vai porque é um point, porque é agradável, porque ele tem bons amigos, porque ele gosta das músicas, talvez porque ele gosta da cantina, se a sua igreja tem cantina, porque ele gosta dos acampamentos, ou dos congressos, ou das conferências, ou dos músicos espetaculares que a igreja chama de tempos em tempos. Eu não sei. Mas tudo isso é muito pouco. Um jovem protocolar, ele não exerce governo. Um jovem protocolar, ele não entende a palavra de Deus. Um jovem protocolar é aquele jovem que diz, vamos orar? Ele diz, vamos. Vamos ler a Bíblia? Ele até diz, vamos. Eu quero te colocar em determinado ministério. E ele diz, eu vou. Mas ele não sente. O seu coração não pulsa. E aí eu fico preocupado, porque não basta isso. Esses dias eu até estava conversando com a minha esposa e algo que me chamou a atenção é que muitas vezes nós vivemos a vida da igreja, a vida da comunidade da igreja, a vida da comunhão com os irmãos, mas nós não somos sensíveis ao que o Espírito Santo quer de nós. Eu acredito e eu defendo isso, eu falo isso nas nossas lives, que o Espírito Santo tem um chamado específico para cada um de nós e ele tem um chamado específico para você. Mas eu te pergunto, você acredita nisso? Você quer viver isso? Ou você é simplesmente mais um dos jovens da igreja que fica ali cumprindo uma agenda pré-determinada, esperando que o líder mande você fazer tudo, que o pastor diga o que você tem que fazer, quando deve orar e quando ler a Bíblia? Você não se importa de desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Essa live, quando nós falamos em 2021, ela marcou profundamente o nosso coração, nos fez repensar a vida cristã, nos fez repensar a nossa caminhada, nos fez repensar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque imagine se Abraão fosse um homem protocolar, será que ele teria partido em direção a Canaã? Imagine comigo se Davi fosse um jovem protocolar, será que ele teria enfrentado Golias? Até porque os jovens protocolares naquele momento, os soldados protocolares, todos estavam aterrorizados de meio do gigante. Será que se Esther fosse uma jovem protocolar, ela tinha se colocado em jejum? Ou ela teria apenas se escondido na situação? Será que se Eliseu fosse um jovem protocolar, ele teria ousado seguir Elias? E assim, tantos homens na história que tiveram a oportunidade de ser apenas alguém protocolar e eles resolveram ouvir o Espírito, se deixar dirigir pelo Espírito, se deixar guiar pela voz do Espírito, que trouxe algo de específico para as suas vidas, e assim eles foram grandes instrumentos de Deus e marcaram gerações inteiras. Uma das marcas do jovem de governo é que ele edifica algo não só para a sua geração, para o presente, para a sua vida, para o seu momento. O jovem de governo, ele realiza uma obra geracional. Você já teve a impressão, isso já aconteceu comigo, de pegar um livro de um escritor que ele morreu há 100, 200 anos atrás? Você já teve a sensação de ler um texto de Charles Spurgeon? A voz, a obra, os textos, os sermões daquele homem ecoam até hoje, impactam a nossa vida. Por quê? Porque ele não era um homem protocolo, mas um homem de governo, e o governo de Deus ultrapassa os anos. Eu quero te despertar, jovem, não seja um jovem protocolar. Não entre em 2022 esperando o próximo acampamento apenas, com a expectativa do próximo congresso, a conferência de verão ou de inverno. Não entre no próximo ano com a expectativa tradicional no seu coração. Eu quero te desafiar para crer em algo mais profundo
impactante em Deus. Quer dizer que o Espírito te chamou para algo muito maior. É isso. Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Eu te convido para visitar os nossos canais e eu te convido para ver o nosso terceiro episódio da nossa retrospectiva, onde nós vamos falar um pouco de Escola de Gadara e destrinchar um pouco como se forma a rebeldia no coração de um jovem. Deus te abençoe e eu aguardo você. Um grande abraço. Até lá.